Olá, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula e, como prometido, dessa vez será de unidades de medida. Bom, além de ver o conteúdo, a gente vai estar respondendo algumas questões, fazendo uma revisão aí a respeito desse assunto. Tudo bem? Então, não vou conversar muito, nós vamos direto aqui para a apresentação. Só um minutinho. Lembrando que você pode estar se inscrevendo, caso ainda não seja inscrito do canal, compartilhando esse material com outras pessoas, curtindo o vídeo também. Se tiver alguma dúvida, pode aproveitar o espaço destinado aí para os comentários e deixar aqui tão logo eu irei respondê-los, ok? Começando aqui, nós vimos como itens dentro desse conteúdo aqui, nós vamos ter comprimento, volume, capacidade, tempo, massa, temperatura, área ou superfície. Tem edital que aparece superfície, tem edital que aparece área. Nós podemos tratá-los como sinônimos, ok? Então, funciona assim. Quando eu estiver trabalhando com comprimento, vai existir unidade de medida especificamente para isso. Da mesma forma como para volume, capacidade, tempo, massa, temperatura, área ou superfície, ok? Nós vamos ver aqui na prática, inclusive através de questões, como que isso se aplica. Começando aqui pelo comprimento. Comprimento, a primeira unidade que vem à nossa mente é o metro, não é verdade? É a nossa referência aqui, ó. Nós temos ela como centro. Para cá são o que nós chamamos de submúltiplos e para cá de múltiplos. Para comprimentos menores, nós estaremos utilizando essas unidades de medida. Para maiores, essa daqui. Bom, e o metro, como eu disse, sendo a nossa referência. Inclusive, é o metro que é lá no nosso sistema internacional. Pessoal, além desse, existem outros, né? O palmo, polegadas, jardas e milhas. Palmo, nós sabemos, né? Era muito utilizada essa unidade de medida há um tempo atrás. Nós temos as polegadas, inclusive, hoje ainda é utilizada, jardas e milhas também são utilizadas, né? Comumente nós temos essas aqui que estão ao centro aqui, né? Muito bem. Lembrando que a polegada, e como isso pode ser cobrado em prova? Muito provável que ele coloque lá para você o valor de uma polegada, em relação, por exemplo, à correspondência com centímetro. Lembrando que uma polegada é o mesmo que 2,54 centímetros, ok? E aí jarda é aquela medida que você tem da ponta do nariz até o seu braço estendido, a ponta da sua mão, ok? Vai variar, ele pode estar colocando a correspondência em centímetros ou em metros. Nós temos também as milhas. Milhas é utilizado lá nos Estados Unidos, por exemplo, e é o mesmo que 1,609 quilômetros, ou 1.609 metros. Tudo bem? Então, esses exemplos podem sim ser utilizados, não é comum aparecer. Se aparecer, vocês já precisam lembrar desses valores. E ainda eu acho mais interessante que a prova ela traga isso no seu texto, tá? No texto da questão. Então vamos entender aqui também a relação que existe entre eles. Olha lá. Quando você sai de uma medida para outra, você quer fazer uma transformação, por exemplo, olha, eu tenho um comprimento que está em quilômetros, eu quero saber quanto é que é isso em hectômetro. E aqui nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro, né? Então vamos dizer, eu tenho uma medida em quilômetro, quero saber isso em hectômetro, quanto é que é? Ou tenho um hectômetro, quero saber isso em metros. Tenho um decâmetro, quero saber isso em milímetros. Então, em centímetro, quero saber quanto é que é isso em metro. Como que a gente faz essa conversão? A gente utiliza a ideia de deslocar a vírgula ou para a direita ou para a esquerda, eu vou já explicar como funciona, ou ainda você pode estar multiplicando ou dividindo, certo? Vamos lá.
Olha aqui, sempre de um para outro, nesse sentido, ó, se for nesse sentido, a gente multiplica por 10, tá bom? Vai multiplicando por 10. Então, se eu tenho uma medida em quilômetro, quero saber quanto é que ela é em hectômetro, por exemplo, tenho 5 quilômetros. 5 quilômetros equivale a quantos hectômetros? Eu multiplico 5 por 10, e aí eu descubro. Tá bom? Da mesma forma, desse para cá. Agora, se eu estiver saindo de quilômetro, indo para decâmetro, aí você vê que tem 2,10 aqui, né? 2,10, nesse caso, a gente vai considerar uma multiplicação, 10 vezes 10, 100. Ó, 0, 0. Então, 100. Eu vou multiplicar a medida que está em quilômetro por 100, e aí eu vou descobrir quanto é que é isso lá no decâmetro. Tudo bem? Ah, professor, então se eu tivesse que andar 3, chegasse aqui, por exemplo, aí eu ia ter que multiplicar por 1.000, porque tem 1, 2, 3 zeros? Sim. Aí você ia ter que multiplicar por 1.000. Tudo bem? Então, nesse sentido, a gente multiplica por 10. Multiplica por 10. Multiplica por 10. Agora, se você estiver voltando, operação inversa. Operação inversa é divisão. Então, divisão por 10. Divido por 10. Divido por 10. Divido por 10. E aqui também divido por 10. Aí vamos lá. O mesmo raciocínio se aplica aqui. Estou saindo de decâmetro e indo para quilômetro. Vou andar 2 de 10, né? Então, vou dividir por 100. Ou então desloco. Desloco a vírgula para a esquerda. Você percebe que é nesse sentido, né? Ó, é nesse sentido aqui, eu divido ou desloco a vírgula para a esquerda. Quantidade de casas, de acordo com a quantidade aqui que você vai andar, tá bom? Então, vamos lá, vou colocar aqui um exemplo para vocês. Imagine que eu tenha 253 hectômetros. Quero saber quanto que é isso em quilômetro. Então, vamos lá. Quanto que é isso aqui em quilômetro? Então, vamos lá, hectômetro está aqui. Perdão, hectômetro está aqui, estou indo para quilômetro. Nesse caso, você percebe que a gente está voltando, saindo da direita para a esquerda. O que a gente faz? Divide. Como é só uma que a gente vai andar, é só o 10, então vou dividir esse valor aqui por 10. Eu divido por 10. Dividindo por 10 é o mesmo que você deslocar a vírgula para a esquerda uma casa. Aí você diz assim, professor, mas eu não estou vendo a vírgula aqui. Quando você tem um número como esse, é um número inteiro, a vírgula ela fica sempre ao final, ela fica lá no finalzinho. Então, você volta uma casa. Ou seja, agora que ela vai ficar aqui entre o 5 e o 3, nós vamos ter 25,3, ok? Então, nós vamos ter que, claro, agora deixar a vírgula, né? Porque ela está entre esses dois números aqui. Tudo bem? Então, quer dizer o quê? Que 253 hectômetros é o mesmo que 25,3 quilômetros. E assim sucessivamente, tá bom? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Imagine que a gente tenha 3.854 centímetros. Deixa eu colocar um pouco mais para cá, para a gente ter mais espaço, né? Ó, 3.854 centímetros. Quanto que é isso daqui? Quanto que é isso daqui em hectômetro? Vamos trabalhar com hectômetro de novo, né? Então, vamos lá. Vamos exercitar aqui um pouquinho. Tá aqui. Eu vou fazer de outra cor, para ficar assim bem mais claro e mais didático para a gente, né? Então, ó, tô saindo de centímetro, tá aqui. Tô saindo de centímetro e indo para hectômetro. Eu vou andar bastante, né? Então, vamos ver quanto que a gente vai andar. Lembrando que eu tô saindo ó, daqui e indo para cá. Então, ó, eu vou 1, 2, 3, 4. 4. Então, eu vou lembrar que eu vou dividir por 1, 2, 3, 4 zeros. Tudo bem? Ou então, eu posso deslocar a vírgula 4 casas. Ela está aqui. 1, 2, 3,
4. De novo, ó. 1, 2, 3, 4. E a vírgula aparece aqui no final. Então, tenho duas opções, como eu coloquei para vocês. Pego esse número aqui, 3.854, botei na forma de fração, porque vocês lembram que fração é o mesmo que divisão, né? Aí eu divido. Divido aqui por 10.000. Tudo bem? O que é mais prático para nós, é claro, é a gente fazer o deslocamento da vírgula. Concorda comigo? Para a esquerda, porque eu estou dividindo. Então, vamos lá. A vírgula, ela vai ficar aqui. Beleza? Aí você diz, ó, para cá não tem nada. A gente pode acrescentar o zero. Então, nesse caso, o nosso número vai ser 0,3.854. Aí, vamos lá, colocar aqui a correspondência. E 3.854 centímetros é o mesmo que 0,3854 hectômetro. Tudo bem? Então, ó, saindo da direita para a esquerda, a gente vai dividir. Aí você conta quantos, ó. Aqui foi 1, 2, 3, 4. Então, ou eu divido por 1, 2, 3, 4 zeros, ó, além do 1, é claro. Ou então eu vou deslocar minha vírgula para a esquerda 4 casas. E lembrando que quando não tiver, você vai acrescentando um zero. Tudo bem, gente? Então é assim que funciona. É bem tranquilo isso, né? Aí você diz, professor, eu lembro que a gente poderia utilizar, por exemplo, assim, eu sei que eu tenho, dentro de 1 metro, eu sei que eu tenho, dentro de 1 metro eu sei que tem 100 centímetros. O nome já diz, né? Centímetros. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 metros, eu vou multiplicar por 100 para encontrar isso daqui. Eu vou botar aqui, ó, 5 metros. Eu vou multiplicar por 100 para encontrar ele em centímetros. Então, eu posso dizer que 5 metros é o mesmo que 500 centímetros, certo? Sim, está certo. E vem de onde isso daqui? Vem justamente desse nosso exemplo aqui, tá bom? Então, você pode levar isso aqui para a prova. Isso aqui é muito importante. Caso você não lembre, use os principais. Lembrar que 1 quilômetro é o mesmo que 1.000 metros. Lembrar que onde você tem 1 metro, você tem 100 centímetros. Tá, ok? Aqui são múltiplos e submúltiplos, como eu coloquei para vocês. Tudo bem? Então, vai funcionar assim. Aí, se você reparar, cadê? Ó? O metro está aqui, né? O metro está aqui, o centímetro está aqui. A gente não está saindo de metro indo para centímetro. De novo, vou pegar aqui, ó. Está saindo de metro indo para centímetro. É nesse sentido, ó. 1, 2. 2, né? 2, então 2 de 10. 2 de 10 é 100. Então, você pode só dizer assim, ó, são 2. Então, são 2 zeros. Pode colocar vírgula 2 casas para a direita. Então, temos 5 aqui. Está aqui a vírgula, então vamos dar 1, 2. A vírgula vai ficar aqui agora. Aí você diz assim, professor, aqui não tem nada. Aí você pode incluir 0, 0. Como a vírgula vai ficar aqui no final, você não precisa colocar 500,0. Até porque o 500 já é um número inteiro. Ok? Fechado? Muito bem, gente, ó. Aqui é o seguinte. Expliquei isso, vai servir para os demais. Só que vai ter alguns momentos que a gente vai multiplicar nosso fator que não vai ser mais 10, vai ser 100 ou vai ser 1.000. Vamos chegar lá. Mas o raciocínio é o mesmo, a ideia é a mesma. Para a direita, a gente multiplica. Para a esquerda, a gente divide. Da mesma forma, ó, desloca a vírgula para a direita, desloca a vírgula para a esquerda. Tranquilos? Então, vamos seguindo agora. A gente viu aqui unidade de medida de comprimento. Isso aqui é muito importante para a prova, tá? Eu arrisco dizer que cairá alguma questão com esse assunto na sua prova. Tudo bem? Então, vamos agora aqui para o volume. Quando a gente estiver trabalhando com volume,
Aí você percebe que existe até aqui, ó, uma similaridade em relação a esse daqui, né? Né? Ó, a diferença é que aqui apareceu agora um 3. Então, nós iremos falar metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. O 3, ele quer que a gente diga assim, ó, cúbico. Tudo bem? Ele quer que a gente faça isso. Muito bem. Então, depois eu apago isso daqui, vamos seguir. Não precisar disso aqui agora. Então, falou de volume. Volume, você vai pensar nisso. Como que isso aqui aparece na prova? Ele pode colocar para você lá, vamos dizer que uma piscina, pode colocar para você também um aquário, perguntar qual que é o volume. Aí vai dar as medidas. Ele vai dizer, olha, comprimento, largura, aí vai dizer altura. Aí você vai pegar essas 3 medidas e multiplicar. Quando você multiplica comprimento, largura e altura, aí você vai ter o volume. Tá bom? Se for assim, ó, se for dado em centímetro, aí depois que você multiplicar essas 3, você vai ter centímetro cúbico. Se for dado em metro, comprimento, a largura e a altura, você vai encontrar metro cúbico. E assim por diante. Ok? Ainda existe uma relação disso daqui com litro, tá bom? Com ml, que é o mililitro. Então, vamos seguir. Ó. Agora aqui, lá vocês viram que a gente multiplicava por 10, quando era comprimento. Agora aqui, como a gente está tratando de volume, você percebe que tem o 3 lá em cima, né? Tem o 3 aqui, no nosso expoente. Nós vamos ter que multiplicar por 1000. Por 1000. Todos nós vamos ter que multiplicar por 1000. Ok? Indo, multiplica por 1000. Voltando, a gente divide por 1000. Divide por 1000. Divide. 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 E aqui, divide. Ok? Apareceu 3 zerinhos. E aí, precisando fazer a conversão, você vai ver. Daqui para cá, se eu estou indo de quilômetros cúbicos para hectômetro cúbico, aí você vai ter que multiplicar por 1000. Se eu estou voltando de hectômetro cúbico para quilômetro cúbico, divido por 1000. Ou desloco a vírgula. O raciocínio aqui é o mesmo, tá bom? O raciocínio aqui é o mesmo lá do que a gente estava trabalhando. Tudo bem? É dessa forma que a gente utiliza esse conceito. Então, se a gente tiver, por exemplo, aqui, vou botar aqui. Você pode estar anotando aí também. 1 centímetro. 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml. Nós vamos já ver ali. Tá bom? 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml. Isso aqui é muito importante, porque pode pedir para você fazer a conversão. E agora, se você tiver 1 metro cúbico, 1 metro cúbico, 1 metro cúbico, tá? É o mesmo que 1000 litros. Tá bom? 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml, 1 mililitro. Agora, se você tiver 1 metro cúbico, a gente vai ter 1000 litros. Então, ele está aqui nesse exemplo. Estou criando para vocês uma relação entre volume e capacidade. Pode ser cobrado? Pode ser cobrado. Se ele não colocar lá a correspondência, você lembra disso daqui. Ok? Tudo bem, vamos seguindo agora
Daqui a pouquinho nós vamos fazer algumas questões. Vamos ver aqui que vai. Agora a capacidade. Então, nós chegamos aqui no litro, né? Referência aqui ao litro, nesse aqui é referência ao metro cúbico. Aquele que fica bem no meio, né? No centro. Então, nós temos aqui capacidade. Quando falar de capacidade, nós vamos lembrar disso daí. Tudo bem? Então, vamos seguir. Aqui nós temos litro. Peraí que sumiu minha caneta aqui. Só um minutinho, acho que desconectou. Vai demorar a voltar. Voltou, pronto. Então tá aqui. Nós temos. Quando não aparecer nenhum númerozinho aqui em cima, é sempre multiplicado por 10. Tá bom? Sempre aqui vai ser multiplicado por 10. Agora, se apareceu 3, como apareceu lá no que a gente estava vendo agora há pouco, aí você vai lembrar, 3 são 3 zeros. Tá? Quando não aparece nenhum, porque tem um número 1, então só um zero. Aqui multiplica por 10, multiplica por 10. Divide por 10. Divide por 10. Divide por 10. Divide também por 10. Assim como nos demais, tá bom? Ó, os prefixos vocês percebem que são os mesmos. É quilo, aí nós temos quilolitro, nós temos aqui um dos mais conhecidos, né? O mililitro. Aí você vai ter o centilitro, é sempre a mesma ideia, ok? Bom, além desses daqui, nós vamos ter onças líquidas, nós vamos ter galões. A onça líquida aproximadamente 28